Muito se fala nos meios sociais sobre as leis sistêmicas e às vezes se fala desde uma grande quantidade de pressupostos que dificulta a compreensão de aquele leitor ou de aquele ouvinte leigo. Falamos já sobre assentimento e fizemos uma introdução às leis sistêmicas em vídeos anteriores. Hoje, vamos a explorar reflexivamente a lei do pertencimento. As leis sistêmicas se aplicam sempre a sistemas e aos integrantes dos sistemas. Assim, é lógico que alguém que pertence a um sistema se sujeite à lei do pertencimento. Mas ser parte de um sistema não é simplesmente ser mais um número. Ser parte de um sistema confere ao indivíduo ou a essa unidade características que são indispensáveis para que esse sistema funcione com as suas características atuais. Sem esse indivíduo ou unidade, o sistema deixa de ser como ele é. Ainda assim, podemos ver o pertencimento desde um outro ponto de vista. Estamos acostumados a falar que a vida é complexa, que não existem os acontecimentos fortuitos, que não há acasos, que as doenças nos mostram alguma coisa que ainda devemos aprender. Falamos da concatenação universal, falamos também da causação descendente, falamos da espiritualidade, que é extremadamente complexa, de uma força superior que tudo o coordena. Assim como aprendemos no Tao, por exemplo, a forma em que tudo se conecta pela origem e pela sua essência. Falamos de Gaia, falamos de consciência quântica. Então, a lei de pertencimento fala dessa cola que relaciona o todo. Nisso se baseia a teoria do caos e seu efeito borboleta. Tudo é uma grande teia de aranha que nos relaciona de forma complexa e invisível pelas leis sistêmicas. Mas a grande cola que dá a consistência à sociedade é o pertencimento. E que é esse pertencimento? É simples. Se nascemos, vamos a pertencer a uma família. E depois vamos a poder escolher pertencer a outros sistemas, como é, por exemplo, o sistema da escola, da universidade, da empresa, de um clube, de um partido político, do país, da religião. Por sermos gerados a partir de uma informação genética e epigenética, carregamos toda aquela informação ancestral, vertical. E por ter nascido naquele contexto e naquele momento, vamos a pertencer a essa família. E com esse pertencimento, ganhamos direitos e também ganhamos deveres. Vamos a fazer parte dessa estrutura e dessa essência. Agora, o essencial nesta lei de pertencimento não é o mero fato de pertencer. A lei de pertencimento diz que todos nós temos o direito a pertencer a uma família. E esse direito é intransferível, é inquestionável. E transgredir esta lei gerará consequências negativas pelos seus efeitos e conflitos. A transgressão a esta lei seria a exclusão, por exemplo, de um dos integrantes da família ou do sistema. Mas também pode ser um esquecido, alguém que perdeu seu lugar natural dentro da família. Um doente, um incapacitado, alguém que pelas suas ações foi deixado de lado. E em alguns outros casos. Na exclusão, o sistema familiar sofre um colapso, uma ruptura na sua continuidade. E por motivos que poderemos ver mais tarde, aquela teia de aranha tridimensional que é o sistema familiar deve se ajustar, reatribuindo papéis, responsabilidades e protagonismos e assim tirando a seus integrantes dos seus lugares. E isso não é possível sem que existam consequências, geralmente negativas,
pelos seus efeitos, e sem que se gere a necessidade de restituição do excluído para corrigir aquele colapso. Entretanto, aquilo que sucede com o excluído? Por ter direito a pertencer, o excluído teria a mesma possibilidade de ser do jeito que ele é, da mesma maneira que o resto da família. Mas, por ser excluído, se provoca uma injustiça que não tem tamanho. Se lhe impede de ser, de existir. Se exige do excluído o maior dos sacrifícios, que é aquele de perder as suas raízes, simplesmente para satisfazer as necessidades ou crenças de um ou de vários integrantes da família. Por ser uma lei, se a respeitamos, todas as relações humanas serão influenciadas, formatadas e transformadas pelo seu conteúdo, permitindo que a vida e os relacionamentos continuem a fluir equilibradamente. O direito a pertencer é muito forte. E a partir do direito de pertencimento se determinarão os limites do sistema. Assim, pertencem ao sistema familiar todos aqueles que possuem laços de sangue, geralmente bisavós, avós, pais, filhos, irmãos, meios-irmãos, etc. Todos aqueles que tenham laços de sangue, ancestrais e descendentes. Mas, às vezes, a família também se integra por pessoas que não possuem laços de sangue. Que esse vínculo é mais que nada um vínculo chamado de destino. Estas pessoas serão todos aqueles que se vinculam com integrantes da nossa família ou que a afetam de uma forma ou de outra. Como, por exemplo, ex-parceiros ou parceiros atuais. Aquelas pessoas que foram importantes afetivamente e com as quais tivemos relacionamentos sexuais. Ou relacionamentos mal defeitos ou inconclusos. Relacionamentos onde existiram promessas de amor ou de fidelidade, como acontece nos amores impossíveis ou aqueles que não foram permitidos e que foram truncados, provocando sofrimento. Pessoas que se deram bens ou deixaram heranças beneficiando a família ou que fizeram grandes sacrifícios por alguém da família. Todos eles passaram a ser parte do nosso sistema familiar e terão seu pertencimento assegurado. Seu pertencimento e todo respeito e consideração. Dentro de um sistema familiar, todos os integrantes possuem o mesmo direito de pertencer. E isso permite que façamos uma interpretação muito mais rica em detalhes e em diferenças em relação à profundidade dos relacionamentos dentro do sistema e também das diferentes e complexas consequências das transgressões à lei do pertencimento. Por outro lado, nem sempre a exclusão de um integrante do sistema é feita conscientemente, ainda que sempre excluímos achando que estamos com a razão. Por exemplo, excluímos ao pai ou à mãe por não ter sido como a gente queria que eles fossem. A um tio que é alcoólatra, porque seu comportamento envergonha a família. Excluímos uma pessoa, por exemplo, que tenha doenças mentais, porque não representa e denigra, de alguma forma, a imagem da família. Excluímos alguém que trai ou que mente, porque não respeita a ética e a moral familiar. Mas excluímos algumas vezes porque há segredos escondidos, porque nunca se lhe deu lugar a alguém que nasceu, por exemplo, de um relacionamento que não deveria ter acontecido. Ou fica excluída uma criança que não nasceu, um aborto, por exemplo, do jeito que for. Só porque resulta doloroso falar dessa perca, ou porque não se pode suportar a dor ou a vergonha de tê-lo provocado. No caso de abortos e dos natimortos, a exclusão fica clara e corriqueira, e fica expressa nas primeiras perguntas que nós fazemos a nossos consulentes, na anamnese. Quando perguntamos, por exemplo, quantos irmãos tem e se é o primeiro ou o segundo filho. O consulente
vai a nos responder. Por exemplo, sim, nós somos 5 irmãos e eu sou o terceiro filho. Perguntamos então, sabe você se sua mãe teve algum aborto ou se perdeu alguma gravidez? E então, o cliente, o consulente, nos responde: ah, sim, perdeu o primeiro filho que nasceu com problemas cardíacos. E ela contou que teve 3 abortos naturais: 2 antes de mim e um antes do meu último irmão. Você pode ver onde estão as exclusões neste caso? É uma situação totalmente inocente. Mas vejamos bem como é realmente essa ordem de irmãos. O primeiro filho nasce morto, mas é o primeiro filho. O segundo filho é o primeiro filho vivo. O terceiro filho é o segundo filho vivo. O quarto filho é o primeiro aborto. O quinto filho, o segundo aborto. O sexto filho é o nosso consulente, que pensava que era o terceiro. O sétimo filho é o quarto filho vivo. O oitavo filho é o terceiro aborto. E o noveno filho é o último dos vivos. Dizendo que é o terceiro, o consulente está excluindo o primeiro filho e os 2 abortos anteriores a ele. Na realidade, o nosso consulente é o quinto filho e não o terceiro. Seja qual for o motivo da exclusão, e por mais difícil de aceitar ou maior seja o nosso desejo de esquecer ou de ocultar ações e pessoas, não podemos cercear o direito daquele de pertencer à sua família. Seu lugar deve ser respeitado. As transgressões às leis sistêmicas, e neste caso a lei do pertencimento, gerará inevitavelmente problemas e conflitos que exigirão, inquestionavelmente, ser solucionados pelos membros desse sistema familiar. Seja naqueles que provocaram o conflito original ou outros de gerações posteriores. As soluções deverão ser equilibradas e satisfatórias para todas as partes, mas de não reintegrar o excluído, não haverá soluções. É mais, em geral, toda a força da solução sempre vem com a inclusão do excluído. É uma lei. Todos temos direito a pertencer e se aplica a todas as áreas onde existam relacionamentos humanos. Na próxima visita guiada, falaremos da lei da ordem ou da hierarquia. Um forte abraço a todos, muita luz. Se cuidem muito. Até a próxima.